Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula da História de Sergipe para o concurso do CEASIC e SE. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre ciclos econômicos, que está lá no edital de vocês. Então aqui no nosso canal a gente tem vídeos de atualidades, história e geografia de Sergipe, que tem lá na parte de conhecimentos gerais para vocês. Então você que está chegando por aqui, curta, comente e compartilhe. Se inscreve no nosso canal. Isso tudo ajuda muito o nosso canal a crescer. Então você que está gostando dos nossos vídeos, já faz isso, deixa aquela curtida, aquele comentário no comecinho do vídeo, isso ajuda demais. Dizer também que a nossa apostila está disponível. Então você que quer um material completinho em PDF de atualidades, história e geografia para você, e também com questões comentadas, para você responder as questões, porque isso ajuda muito na hora de você começar quando você vai treinar para sua prova, beleza? Então, vamos embora para o nosso conteúdo. Pessoal, o edital de vocês ele fala sobre os ciclos econômicos, e aí ele especifica açúcar, cana-de-açúcar e pecuária, que é o gado, certo? Então, vamos entender o que é isso. Olha só, o estado de Sergipe, para entender um pouquinho sobre a história do Brasil, né? Os portugueses eles vêm para cá procurando ouro, não encontram ouro. E aí eles vão fazer a extração do pau-brasil. Então, o primeiro produto lá, e isso pode cair de alguma forma na prova, mas isso não é um ciclo econômico específico de Sergipe, tá certo? Mas qual foi o primeiro produto retirado em grande quantidade do Brasil? O pau-brasil, tudo bem? Que era mandado para a Europa. Logo depois, você vem os dois principais ciclos, ou culturas, também pode cair assim, econômicos do Nordeste brasileiro. O primeiro, a cana-de-açúcar. Gente, a cana, ela era muito importante nesse período, porque ela era um produto extremamente caro. Então, características da cana-de-açúcar, para a gente entender. Primeira coisa, ele era muito caro. Então, era chamado na Europa de ouro branco. Até porque, para e pensa, antes do açúcar, como é que se adoçavam as coisas? Não se adoçavam. Ou adoçava com mel, que muda o gosto das coisas, tá? Então isso é uma característica para a gente conseguir compreender. A segunda coisa que é importante também nesse processo, a gente vai ter no Brasil nesse momento, né, de maneira mais ampla, e no Nordeste brasileiro, de Sergipe especificamente, a necessidade de você controlar a região, por ela ser um entreposto comercial entre Pernambuco e Bahia, e instalação de engenhos de cana-de-açúcar. E aí o que fazia? Quais são as 4 características do plantation, que é o modelo de produção açucareiro no Nordeste brasileiro e de Sergipe, né? O que a gente vai ter? Primeiro, monocultura. Destrói Mata Atlântica e coloca cana-de-açúcar. Cana, cana, cana e cana. É isso. É feito para produzir cana-de-açúcar. Então só tinha isso, professor. Você vai ter as chamadas pequenas produções, que são as lavouras de subsistência, como da mandioca, por exemplo. Mas ela era feita muito mais para alimentação, certo? Então, monocultura. Segundo, exportação. O açúcar não era feito para consumir todo aqui. O açúcar era feito para mandar para a Europa, tá certo? Agora, como esse açúcar era mandado para a Europa? Nos torrões de açúcar. Sabe como é uma rapadura? É basicamente isso. Então, você pegava o açúcar, transformava ele do caldo, fazia ele ficar numa pasta, num bloco e exportava para a Europa. Fazia ele na Europa, aí sim ele seria refinado e distribuído, beleza? A outra característica que vai ter também, então, é monocultura, exportação, escravismo. A base do trabalho durante o período da cana-de-açúcar é a escravidão. Escravidão de negros e de indígenas. Então grava isso também, tá? Para não cair na tua prova. Somente escravos africanos trabalhavam na cana-de-açúcar. Isso é falso, ok? Então, mas a base é o escravismo. Agora, dentro do escravismo você tem algumas condições. Então você tem escravos, por exemplo, que são chamados mestres do açúcar. Então ele conhece a produção açucareira. A outra questão, a outra característica é o latifúndio. Então, monocultura, exportação, escravismo e latifúndio. O latifúndio é o quê? Grande posse de terra. Sabe quando você está viajando, por exemplo, e você vê aquela cerca gigantesca, aquilo é a terra tudo de uma pessoa só, pronto, aquilo é um latifundiário, aquilo é uma grande produção de uma pessoa só. Então esta produção açucareira tem essas características. Então quem são as grandes figuras do açúcar? São os senhores de engenho. São os senhores de engenho. Eles é que são os produtores de açúcar que vão, a partir do trabalho, do que está ali localizado, eles vão fazer com que essa produção se espalhe, a gente pode dizer assim, e essa produção também, o açúcar, ele ganha a dimensão
de produção em larga escala. Isso é uma característica importante. Você tem que ter produção em larguíssima escala. É essa a característica do açúcar no Nordeste brasileiro e em Sergipe especificamente, que você vai ter que ter toda uma localização, toda uma formação para que esse açúcar ele ganhe importância e ele seja produzido em larga escala, porque a gente sabe que em Sergipe, nesse período, você vai ter ainda uma forte presença indígena. E esses indígenas eles vão combater muito. Então você tem que ter uma organização militar nesse período também. Então essas características são importantes. E aí já fica logo uma dica aqui, tá? Quem ajudava no refinamento do açúcar eram os holandeses. Logo depois, quando eu digo logo depois, estou dizendo ali no século XVI, no século XVII, 1630 mais especificamente, os holandeses vão invadir o território brasileiro, certo? Então, a produção açucareira ela tem essa característica, que você tem uma presença forte dos senhores de engenho, certo? Mas tudo português, ok? Tudo de Portugal, e aqui existia pacto colonial. Quem fazia negócios com o Brasil? Portugal. Mas os holandeses, eles pegavam açúcar lá na Europa, refinavam e distribuíam. Beleza? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar para mais gente. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A segunda forma é quando você adquire os nossos materiais. Então você pode adquirir a nossa apostila. Teremos um aulão também de revisão. Se você quer um aulão, pode falar com a gente. E a outra forma é quando você contribui através do Pix, que fica aqui na descrição. Beleza? Isso ajuda muito o nosso canal, que é um projeto gratuito, seguirá sendo gratuito, mas a gente se financia a partir dessa ajuda de vocês. Beleza? E aí, o segundo ciclo, segunda cultura importante aqui é da pecuária, criação de gado. Gente, vê só, antes da chegada dos portugueses não existia a presença de animais de grande porte. Vem agora com os portugueses, sobretudo boi e vaca, é a pecuária, certo? Para quê? Gente, do gado se extrai tudo. Tem uma expressão do interior que diz assim: do gado só não se tira o chifre e o berro, né? Não dizem isso? Do gado só não se aproveita o chifre e o berro. Por quê? O gado ele serve para transporte de carga. O gado ele serve para mover o engenho de cana-de-açúcar, chamados engenho trapiche, que se movia através de tração animal. O gado ele serve para... E aí três coisas importantes. Carne, ok? Carne, couro, certo? A carne, o couro e o leite. Três coisas fundamentais. Além de tudo isso que eu falei, essas três coisas voltadas para o gado especificamente. E aí esse gado ele vai ter uma importância muito grande em Sergipe. Só que ele vai ficar no litoral? Não. Quem ficava no litoral era a cana, porque a cana ela precisa ficar no litoral por conta do solo massapê e do clima tropical. Então o gado ele vai para o interior. Nesse interior é que a gente tem justamente a presença do interiorização. Grava isso. Só que tu tá assistindo essa aula com papel e caneta na mão, né? Papel e caneta na mão. Interiorização do Brasil, ou seja, a produção a produção da pecuária, ela vai ajudar a expandir as fronteiras do Brasil. A produção, a criação de gado, ela ajuda a expandir as fronteiras do Brasil. Ela ajuda a interiorizar o Brasil. Para e pensa, quando a gente fala hoje no sertão nordestino, a gente lembra de quê? Do vaqueiro, do cara que tá com roupa toda de couro. A comida é a charque. O nosso interior ainda é estritamente ligado à pecuária. Então, isto é importante para a gente conseguir entender o processo que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então, essa expansão da fronteira brasileira é importante para a gente conseguir compreender esse processo do Brasil nesse momento. Tranquilo, meu povo? Então, essa relação aí, ela vai ser importante. E da pecuária, a pecuária, ela já tem muito mais uma característica de abastecimento interno. A cana-de-açúcar, exportação. A pecuária, interno. Para quê? Certo? Isso aqui é importante. Para quê? Para que a gente tenha uma produção
de alimento, de leite, de couro, de transporte em todo esse processo. Tudo bem? É aí que a gente consegue observar. Então, a pecuária, ela tem todas essas características que vão ser importantes para a consolidação do Nordeste brasileiro, ok? E Sergipe, especificamente, ele tem na sua capital, na sua região litorânea, a produção de cana-de-açúcar e o seu interior bastante ligado à pecuária. E aí eu vou dar falar uma coisa aqui que é importante para vocês. O Brasil ele tem vários ciclos econômicos. Logo depois da cana-de-açúcar, que é o primeiro grande ciclo, que pega o século XVI e XVII, vem o ciclo do ouro, depois o ciclo do café. Esses dois ciclos econômicos estão voltados para o sudeste brasileiro. Sergipe é grande produtor de ouro. É encontrado muito ouro em Sergipe? Não. Sergipe é grande produtor de café? Não. E aí se liga numa coisa. Às vezes o aluno se confunde, porque algumas cidades do estado, por serem altas, certo? Esse relevo que tem algumas fraturas altas, né? Serras, são produtor de café. Mas são produtor de café em pequena escala, é aquele café gourmet, não é um café amplo de exportação, tudo bem? Então Sergipe não é um estado que tem grande participação da produção justamente do café que vai ser produzido no Brasil nesse momento, tá certo, meu povo? Então aí a gente tem essa característica, essa formatação no Nordeste brasileiro, em Sergipe, especificamente da pecuária e da cana-de-açúcar. Tranquilo? Essa é mais uma aula, a gente vai ter aula do canal durante todo o período até a prova de vocês, beleza? Tamo junto e forte abraço.